que é uma boa introdução, digamos assim, começar com este poema que fala de livros, fala de poesia, fala de crianças, fala de danças, fala de música, portanto, fala de muita coisa, não fala de bregas, mas fala de crianças. Já agora dizer-vos que é letra de Fernando Pessoa e um projeto pessoal de musicais de poesia portuguesa e, portanto, uma melodia original que vos trago aqui, espero que seja do vosso agrado. Assim, tanto da noite, que se podia chamar Rafael. Rafael, que vem quando disse tem vontade, que vai quando dá jeito, e ele até diz que me aprecia e que gosta de mim, verdadeiramente. Não for a gostar mais dele próprio, e teríamos a relação perfeita. Este pequeno exemplo, a meu ver, mostra bem uma subtileza discursiva e de ideias, que é uma riqueza desta obra e que está presente nos vários contos. O protagonista começa a falar da noite, atribui à noite um nome, e aí há uma transposição suave desta maneira, é um metaconto, porque é um conto que fala de como fazer um conto. E o autor é taxativo nessa abordagem e é muito interessante de ver. O conto começa desta maneira. Isto é um conto. Não havia dúvidas no livro de contos, mas isto é um conto. Como qualquer conto, terá a sua situação inicial e, como qualquer conto que se queira popular, iniciar-se-á por Era uma vez. Está aqui explicado a introdução.
E depois o autor, nas linhas subsequentes, inicia a narrativa, inicia a criação de uma história. Mais à frente é dito: como em qualquer conto, eis agora o momento de quebrar esta ordem. Nova pausa para pontuar a ação e, nas linhas seguintes, volta a haver o desenlace. E assim sucessivamente até ao término do conto. E então acho que há uma riqueza que eu não sei, tendo da autora aqui, ela poderá responder a isso, não sei se foi propositado, mas há aqui uma vertente pedagógica que por exemplo, numa aula de português deveria ser perfeitamente utilizado este conto, porque tem esta riqueza. E é verdade, isto é de uma maneira muito elucidativa que se percebe como é que é a construção de um conto, quais são os passos que devem ter um conto. Era quase que se podia fazer um exercício que era pedir o fecheiro original à autora, apagar o que ela escreveu. Nunca chega ali. E eu, pronto. E cresci com esta ideia de escrita não. Mas depois, realmente, nós crescemos, não é? E as coisas vão mudando. E as coisas foram acontecendo. E comecei a escrever coisas muito más, que estão para lá assim. E fui escrever cada vez mais. E comecei a escrever para teatro. E aí sim a coisa foi correndo bem. E foi como espanto meu que sempre que punha uma peça em cena, além da encenação, além da representação, aquilo que me preocupava sempre era o texto. E as pessoas vão perceber o texto. E as pessoas percebiam o texto. E tinha feedbacks muito positivos. E aquilo foi-me dando alento. Tudo muito inconsciente. Escrevendo. Por necessidade de pôr peças em palco e ia escrevendo. E comecei a participar de alguns concursos também com poesia, com crónicas e todos os meus textos foram destacados. De alguma forma, nos poucos concursos que concorri. Se calhar porque eram os concursos da minha terra, talvez por isso, mas pronto, eu acho que eles respeitavam o anonimato. O que é que isto quer dizer? Eu fui evoluindo, eu senti que fui crescendo. E houve um dia que o primeiro conto da obra aconteceu-me, e quando eu digo aconteceu, era mesmo isto, eu sentei-me de rajada quando saiu. E foi uma sensação muito estranha, aliás, este direto, como é que eu ia te explicar? Há qualquer coisa, há uma ideia, há uma frase, há uma palavra que me surge. E que me fica ali a fervilhar. Se eu puder largar o que estou a fazer, eu largo e sempre me escrevo. E depois é uma coisa muito esquisita, que parece que eu quando me sento para escrever ainda consigo pensar, agora vou fazer assim, dizer assim, e a personagem vai para ali, o narrador diz, e quando pego na caneta não acontece nada assim. É como se eu fosse apenas o meio, o veículo. Parece que há aqui qualquer coisa dentro de mim que me controla, que me domina, que só se usa a minha mão e que escreve. E eu chego a uma certa altura que percebo que o conto está a caminhar para o seu términos, eu percebo que ele está a caminhar, mas eu não tenho poder. E depois acabou, fechou. E eu fico tipo com um cansaço, muito bom, mas cansaço, como se eu tivesse aberto uma torneira e aquilo tudo jorrasse de repente. E só mais tarde é que olho para os contos e depois faço o trabalho do acho que a escrita, ou pelo menos a poesia, vai muito à vida. Quer dizer, é aí que nasce e acho que não nasce num sítio qualquer. Mas às vezes há textos que lemos. Eu hoje estava na escola, de repente lembrei-me de um texto da Sofia de Mel Braga, que eu até estava a pensar que se chama Arte Poética 2, mas chama-se Arte Poética 3. E eu devia andar para aí talvez no 10º ou 11º ano, eu li este texto e fiquei completamente maravilhado. E este contacto com um texto destes, que eu vou ler um trecho do texto, leva-nos para a realidade. Isto é como nos falarmos de música a vida toda. Nós não sabemos o que é música até o dia em que ouvimos música e gostamos muitíssimo de música. E este texto mudou a minha cabeça, bem como muitas outras coisas. Então, se me permitem, eu vou ler um bocadinho do texto. Portanto, chama-se Arte Poética 3, deve ser um texto dos anos 60, e diz assim: a coisa mais antiga de que me lembro é de um quarto em frente do mar, dentro do qual estava pousada em cima de uma mesa uma maçã enorme e vermelha. Do brilho do mar e do vermelho da maçã erguia-se uma felicidade irrecusável, nua e inteira. Não era nada de fantástico, não era nada de imaginário, era a própria presença do real que eu descobria. Portanto, o texto depois continua, é muito grande. Eu agora não sei exatamente o que é que senti quando li isto, mas senti, se calhar senti muito o que está aqui escrito.
eu senti que estava muito na presença do real e de uma coisa que me fascinou, que era a imagem da maçã em cima de uma mesa. Isto é um exemplo das coisas que nos levam à vida, não é? Nós podíamos estar aqui uma vida inteira a falar de maçãs, ou de tangerinas, ou de barros de cerâmica, ou fosse o que fosse, que estão ali expostos. E isso podia não causar nenhuma motivação, mas a verdade é que isto causou motivação em mim. Isto e muitas outras coisas que depois sucederam. Não venho aqui para falar de mim, só vos queria dizer que gosto muito de escrever poemas e para mim, por exemplo, o conto é um mistério, não é? O que a Manuela fez, até tenho a noção que o conto é uma coisa muito portuguesa, não é? As nossas tradições mais antigas ligadas à literatura estão muito ligadas ao conto, mas obviamente também à poesia, mas o conto para mim é uma coisa, eu não tenho tanto essa medida na maneira como escrevo. A minha medida é mais a medida do poema. E pronto, estou a gostar imenso de estar aqui. A maior parte das pessoas estão conhecidas. E um poema teu, Rui? Não trouxe. De preferência pela prosa. E a prosa também é um fator atrativo, é um fator que tem algum fascínio no livro. Eu, por exemplo, sou mais partidário de textos mais fechados, eu, pessoalmente, como leitor, mas isso é só para dizer que não é isso que eu ia falar, mas a prosa é uma prosa flexível, dúctil, envolvente, sempre demorada, portanto, esse é um aspecto que é importante. Nota-se, por exemplo, nos contos naqueles que têm referências metanarrativas, como aquela que o André referiu, um deles, isto é um conto, e depois que diz que se deve começar como deve ser por Era uma vez, mas já tinha começado por isto em vez de por Era. Mas pronto, mas está aqui permite um humor de primeira ordem e segunda ordem, e que também é curioso, o facto de haver referências metanarrativas. E a outra coisa que eu percebo um aspecto, a prosa, para mim, como para este leitor, que sou eu, para mim a prosa é importante. E por isso que eu achei e disse na altura que eram eminentemente legíveis, os legíveis no sentido que proporcionam um certo prazer, pode ter uma boa cadência, é um estilo que tem um particular, que é também um estilo particular, não se confunde, portanto é uma coisa que tens apurado, pelo menos para aqui, eu também já vi noutro caso, mas para aqui tem uma certa, apesar de haver várias diferenças que o André referiu, mas eu penso que tem uma certa unidade estilística, é isso que eu quero dizer. Não apenas pela ausência, por exemplo, de ser um texto muito encadeado e assim, com uma certa torrencialidade, mas fluido, sempre com muita fluidez, mas por essa razão acho que tem uma certa unidade estilística, apesar de haver diferenças que o André destacou, mas eu acho que tem uma certa unidade estilística. E depois outra coisa, que era que eu também já, de certa maneira, já aludi, todas as histórias são premiadas sempre com um certo humor, se não tem aspectos pitorescos, ou tem sempre um certo humor, é divertido. Há uma outra exceção, às vezes há uma outra exceção, e um dos que o André referiu pareceu-me que seria um que iria, digamos assim, franquear uma parte escura do universo ficcional do resto dos contos. Eu acho que não se chegou bem a fazer, mas faz aquele tal tic-tac, que eu acho que é assim mais, que é tanto mais que tem assim uma certa sugestão mais negra. Mas pronto, o que eu queria dizer de maneira geral é que, pronto, e que o André não devia ter dito, ele não disse, mas eu estou a dizer. Mas depois não disse, não, é curioso, pronto, se calhar as coisas são nossas e nós temos algo nosso. Claro. Não, é verdade, aqui há uns tempos, posso partilhar uma coisa, a Ana dizia uma coisa a propósito do livro do André. A Ana leu o livro do André e disse-me uma coisa, não sei se queres tu dizer, se te lembras do que é que eu estou a falar. Acima de todas essas coisas que têm o seu momento de repouso, existiram nuvens das quais não se conhece a mais íntima descrição dessa tarde de domingo. Diz-se apenas que choveu, logo depois do retrato, à altura em que o sorriso saiu de cena, por haver alguma brevidade no passo e no movimento de dizer adeus e de subir a galera. Desde logo, tudo ficou só. O tanque e as sombras de quem se tornou ausente, as cerejeiras no patamar de cima, e depois o sol de inícios do século que foi XX, antes das grandes guerras,
de milhões e milhões de luas ceifadas ao campo de baixo. Essa família guardou esse sorriso muito antes da penicilina. Anos depois, a mãe vestia negro para todo o sempre, ainda que a primavera voltasse a florir no empedrado que reservámos para mais uma sepultura. Depois houve festa no grande salão, por alturas do surgimento de mais um filho, e da luz elétrica, onde também se fez o batizado e depois a boda. As avós foram ganhando rugas, enquanto bordavam as flores da sua meninice, e depois foram encaixotadas e veladas, consoante o grau de riqueza, mas tiveram padre à porta do grande jazigo e na humilde sepultura, onde se ouve melhor o roncar dos tremores de terra. Depois houve tempo e tempo, novos modos de esquecer a fonte, a floresta, o desânimo, o serjal no outro patamar. E agora, olho a fotografia e já adivinho por onde entrou a chuva, enquanto o tio fugia a uma outra tempestade. Já vejo um cavalo meio assustado e gente que quer subir à pressa, porque o céu ficou negro e convém inaugurar uma outra paisagem onde menos sobram a esse mesmo flash. Escrevi isto há dias. Para mim deu muito prazer. Espero que desse lado também, e se concordarem, no próximo ano letivo, se calhar repetíamos sobre outros temas, se acharem bem, mas mais participado, mais, eu acho que sim. E podemos criar, a Cristina está ali a concordar, pode ser Cristina, e se calhar ao clube de fotografia com o Gaspar, há a música com a Raquel, há fotografia com o Gaspar, retira a palavra clube. Não há fotografia, não há Gaspar, não há fotografia, pronto, não há nada ali. Temos a música com a Raquel, temos a Teresa e o Paulo que estão ligados ao cinema, e temos toda a gente aqui à minha frente que está ligada a coisas muito interessantes e muito bonitas. Eu acho que pronto, futuramente preparávamos, e se calhar uma coisa mais partilhada, criar aqui umas dinâmicas e convidar também pessoas para falar de outros temas. Pronto, então eu não vou-me calar agora, não vou ver liberdade. Liberdade é poder respirar, comer o gelado que eu quis escolher, defender a minha posição de o gostar, enriquecer o perímetro abdominal a meu jeito, não comer também o gelado, defender a minha posição de o não fazer, minguar o perímetro abdominal a meu jeito. Liberdade é nem comer, é ficar a ver. Liberdade é escolher ser ou não livre. É correr sem boxers, a badalar, é tirar um macaco do nariz no recio, é molhar um dedo na sopa no chiado, é até andar pela rua, correr pela rua, ser a rua, sermos a rua, soldarmos de rua, entrar numa loja e sair sem pensar. É dizer uma asneira associada ao nome próprio, é desagradar, é ser repudiante, velhaco, é não lavar os dentes nunca. Liberdade é ser bem e mal educado, ser uma besta, regurgitar impropérios, mexer a sopa com o dedo outra vez, beber pelo nariz, usar anel, não usar anel às vezes, refletir, ter ideias, partilhar, rejeitar, aceitar, concordar, refutar, lamber uma sarjeta com a língua, saborear, cantar bem e mal, faltar-te ao respeito, a ti em particular, respeitar-te a ti particularmente, mandar-te cagar até pensar. É para isso que queres a liberdade? Liberdade é poder questionar.